Página de abertura. Do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Número da mensagem 119. Título: Glória Cristã. Porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência. Paulo, segunda Epístola aos Coríntios 1:12. Desde as tribos selvagens que precederam a organização das famílias humanas, tem sido a terra grande palco utilizado na exibição das glórias passageiras. A concorrência intensificou a procura de títulos honoríficos transitórios. O mundo, desde muito, conhece glórias sangrentas da luta homicida, glórias da avareza nos cofres da fortuna morta, do orgulho nos pergaminhos brazonados e inúteis, da vaidade nos prazeres mentirosos que precedem o sepulcro. A ciência cristaliza as que lhe dizem respeito nas academias isoladas, as religiões sectaristas nas pompas externas e nas expressões do proselitismo. Num plano onde campeiam tantas glórias fáceis, a do cristão é mais profunda, mais difícil. A vitória do seguidor de Jesus é quase sempre no lado inverso dos triunfos mundanos. É o lado oculto. Raros conseguem vê-lo com olhos mortais. Entretanto, essa glória é tão grande que o mundo não a proporciona, nem pode subtraí-la. É o testemunho da consciência própria, transformada em tabernáculo do Cristo vivo. No instante divino dessa glorificação, deslumbra-se a alma ante as perspectivas do infinito. É que algo de estranho aconteceu aí dentro, na cripta misteriosa do coração. O filho achou seu pai em plena eternidade. Emmanuel. E agora, a palestra. Olá, meus amigos. Estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, do Grupo Espírita Francisco de Assis, ainda nesse formato virtual por conta da nossa necessidade de distanciamento social. Hoje nós daremos continuidade ao estudo do capítulo 5, que é o capítulo que se intitula Bem-aventurados os aflitos, e com os dois itens de hoje. O primeiro é o item 26, que se intitula Provas Voluntárias, o verdadeiro silício, com uma mensagem ditada por um anjo guardião, Paris, 1863, e o nosso segundo item, que é o item 27, que se intitula Dever-se-á pôr termo às provas do próximo, com uma mensagem enviada pelo Bernardino, que é um espírito protetor, também em 1863, só aqui em Bordeaux. Vamos então começar a nossa primeira mensagem. E ela começa da seguinte maneira: perguntais se é lícito ao homem abrandar suas próprias provas. Essa questão equivale a esta outra. É lícito aquele que se afoga cuidar de salvar-se? Aquele em quem um espinho entrou, retirá-lo?
ao que está doente chamar o médico, as provas têm por fim exercitar a inteligência tanto quanto a paciência e a resignação. Então, meus irmãos, nós sabemos que nós estamos vivendo num planeta de provas e expiações, né? Num período já de transição para o mundo de regeneração, e que nesse planeta nós ainda temos muito sofrimento, muitas provas, muitas expiações, e que todas elas acontecem para que nós treinemos, né? Como ele diz aqui, o nosso anjo guardião, as provas servem como um exercício para a inteligência, tanto quanto a paciência e a resignação. Então, temos que usar a nossa inteligência para procurar uma solução para os nossos problemas, uma solução para as nossas provas, para as nossas expiações. Sabemos que ainda precisamos passar por elas, mas não precisamos desistir, nos desesperar, né? E ele continua aqui: o mérito de passarmos por essas provas, por essas dificuldades, consiste em sofrer sem murmurar as consequências dos males. Então, ainda precisamos passar pelos sofrimentos, mas precisamos aprender a não reclamar dos sofrimentos, a não murmurar, né? Evitar de desistirmos da luta, porque temos inteligência para buscarmos as soluções, para buscarmos minimizar o sofrimento, né? Aliviar de alguma maneira a dificuldade pela qual estamos passando. Mesmo que a gente não esteja tendo um resultado positivo na solução do nosso problema, da nossa dificuldade, mesmo assim, a gente tem que persistir, nunca desistir, nunca solicitar que o sofrimento se resolva sem que eu busque a solução. Não estamos aqui para, na realidade, dizer que o sofrimento é uma coisa fácil de administrar, né? De minimizar a dor do outro. Não é essa a ideia que o nosso anjo da guarda está falando aqui, né? Um anjo guardião está falando aqui. Ele está dizendo para a gente que é real as nossas provas e as nossas dificuldades, que a gente não tem é que se lamentar por elas. Elas estão acontecendo com algum motivo, né? E que nós estamos no momento certo, na hora certa, com as pessoas certas para vencermos as dificuldades, né? É esse o nosso caminho, né? E ele continua aqui, né? Essa questão, né, do mérito em sofrer bem, em aceitar bem a dificuldade ou em desistir, né, dá naturalmente lugar a uma outra questão, né? Pois se Jesus disse: bem-aventurados os aflitos, haverá mérito em procurar alguém aflições que lhe agravem as provas por meio de sofrimentos voluntários? Então, a gente está aqui no capítulo dos bem-aventurados os aflitos, falando das dificuldades, né? Das dores, dos problemas. Então, é lícito, já que o aflito, né, é um bem-aventurado, eu aumentar a minha aflição, né? Eu me tornaria, então, mais bem-aventurado ainda com isso. E aí ele continua aqui, né? A isso responderei muito positivamente. Sim, há grande mérito quando os sofrimentos e as privações objetivam o bem do próximo, porquanto é a caridade pelo sacrifício.
Então, aumentar a minha dificuldade, o meu problema, né, para alívio do outro, como um sacrifício de ajuda ao outro, isso tem mérito. Mas aumentar o meu sofrimento, desistindo de procurar a solução, procurar assistência, isso não tem mérito na visão de Deus. Isso não é um sacrifício bem visto aos olhos de Deus. Isso, na realidade, é uma desistência de fazermos o trabalho certo, tendo confiança na providência divina, exercitando a nossa fé nos momentos de dificuldade, sabendo que não cai um fio de cabelo nosso que não seja permitido por Deus. Então, o bem-aventurados os aflitos não são aqueles que aumentam as suas dores, mas são aqueles que bem entendem a sua dor e se esforçam para superar aquele momento com resignação e paciência, né? Então, ele volta aqui no terceiro parágrafo, de novo reforçando essa nossa necessidade de nos esforçarmos em buscar a solução do problema. E não desistir, porque desistindo de um tratamento, por exemplo, desistindo de buscar ajuda, isso no fundo, é considerado, né, um suicídio. Isso é uma desistência da vida, isso é uma desistência de se esforçar, de caminhar, de persistir no caminho. E isso Deus não quer. Não é isso, não é para isso que nós estamos aqui nessa encarnação. Estamos aqui com as nossas provas e as nossas expiações para vencermos, até porque sabemos que não estamos sozinhos. Essa mensagem foi ditada por um anjo da guarda. Então, um espírito que manda a mensagem com a intenção de nos consolar, de fortalecer os nossos bons propósitos, a nossa força de vontade em nos superarmos nesta caminhada, deixarmos um homem velho de lado, aquele amargurado, aquele sem fé, aquele que se lamenta, para aparecer, para surgir um homem novo que tem vontade de melhorar, tem vontade de ajudar, tem vontade de entender, né? Que se consola, que entende o seu sofrimento, mas que continua se esforçando para se transformar, né? É esse o nosso objetivo na caminhada. E aqui ele continua falando, né? Grande distinção cumpre aqui se faça. Pelo que vos respeita pessoalmente, contentai-vos com as provas que Deus vos manda e não lhes aumenteis o volume. Então, nós temos que nos contentar com aquilo que nós recebemos e não aumentar as nossas dores com a impressão de que estamos aqui para sofrer. Já basta o que está na nossa programação. Não estamos aqui para aumentar nem a nossa dor, nem a dor do outro. Estamos aqui para caminharmos e compreendermos que os sofrimentos, as dificuldades e as provas, elas são ferramentas que estão nas nossas mãos para nos burilarmos, para nos melhorarmos, né? Então, temos que buscar ajuda, buscar consolo, pedir o apoio dos nossos amigos espirituais, porque não estamos sozinhos nesta caminhada, né? Então, ele continua aqui. Não enfraqueçais o vosso corpo com privações inúteis.
e macerações. Não é este o objetivo. Então, eu estou doente, já que eu tenho que sofrer, então não vou tomar remédio, eu não vou me cuidar, eu vou me abandonar, porque aí é para eu sofrer mesmo. Não é assim. Até porque toda dor vai ter o seu fim. Agora, nós não sabemos quando. Quem sabe se já não está no meu momento de encerrar com aquela dor, se eu insistir, né, num tratamento, num auxílio, na busca de um apoio. Pode ser que nesse caminho eu consiga a solução, o término do meu sofrimento. A gente não sabe qual é a programação de Deus. Se eu vou ter que sofrer até o final da minha encarnação ou se esse sofrimento vai se encerrar em algum momento. Cabe a nós ter confiança no mundo espiritual, cabe a nós ter confiança em Deus, né? E estarmos preparados para encontrarmos a solução e o fim do nosso problema, né? E não nos entregando ao sofrimento, porque isso, novamente, nós já falamos, é considerado um verdadeiro suicídio. Quando a gente desiste da vida, desiste de buscar uma solução, a gente está sendo um suicida, né? Se aquilo ali levar ao fim da minha encarnação, sem a busca do alívio, do conforto, eu vou estar perdendo uma oportunidade de evolução. E não é isso que Deus quer, né? Ele diz aqui ainda, no final desse parágrafo, o abuso das melhores coisas tem a sua punição nas inevitáveis consequências que acarreta. Então, a desistência, né, de buscar a solução do problema, de abandonar a coragem de lutar, vai gerar consequências. Consequências que levaremos para o mundo dos espíritos. Então, enquanto temos força, temos que ter esperança, temos que ter confiança, porque a solução virá sempre. Só Deus pode dizer em qual momento, né, esse sacrifício, essa dor terá que cessar. Mas a gente tem que ter a confiança nele, né? A confiança na ajuda do alto. Agora, quando eu me sacrifico, né? Quando eu abro mão do meu conforto, da minha posição em prol do outro, aí sim, né? Esse sacrifício tem um mérito diante de Deus. Quando eu abro mão de estar dentro da minha casa, no conforto do meu lar, para ir, né? Muitas vezes fazer um socorro a um amigo, para ir a um hospital fazer uma visita, para fazer alguma campanha de solidariedade voluntária, né? De assistência aos nossos irmãos em situação de rua. Esse sacrifício é o sacrifício mais agradável a Deus. Eu deixo de comer para o outro comer. Eu deixo de dormir para ficar cuidando, velando alguém. Esse o sacrifício que Deus aceita, que Deus olha, né? Que Deus vê como agradável, porque nós estamos nos dedicando ao outro e não a ficarmos nos lamentando, né, sem coragem, sem ânimo para continuar na nossa caminhada, né? Esse é o verdadeiro cilício agradável a Deus, né? De
solidariedade, de ajuda ao próximo. E aqui, encerrando esse item, o anjo guardião fala o seguinte: se quereis um cilício, aplicai-o às vossas almas, e não aos vossos corpos. Ou seja, se eu quero um cilício, um sacrifício, que eu aplique esse sacrifício à minha alma, né? A mim enquanto espírito, me sacrificando diante das situações da vida, ou seja, sendo humilde, sendo tolerante, sendo paciente, sendo abnegado, e não ao meu corpo me martirizando, deixando de me tratar, deixando de tomar remédio, deixando de me cuidar, falando mal, porque muitas vezes a gente acaba se intoxicando com as palavras ruins, com os pensamentos ruins, transformando o nosso ambiente em um ambiente mais pesado, de vibração mais baixa, porque a gente só reclama. Então, isso não é bom. Se eu quero evoluir, melhorar, me sacrificar, que eu me sacrifique em relação ao meu comportamento. Que eu procure melhorar, que eu procure ser tolerante, que eu procure ser mais humilde, que eu procure, né, melhorar a mim, que o sacrifício seja meu, né? Mas um sacrifício íntimo. Aí tendes o verdadeiro cilício, cujas feridas vos serão contadas, ou seja, os nossos sacrifícios morais, né? As nossas, a nossa avaliação íntima, né? Os nossos sacrifícios íntimos, esses serão contados quando chegarmos no mundo dos espíritos. É isso que Deus espera de nós. Já na segunda mensagem, a gente falou das provas, né, voluntárias para nós. Agora está mais direcionada ao próximo. Dever-se-á por termo as provas do próximo, quer dizer, eu tenho que encerrar a prova do próximo, né? E aí vem a questão: deve alguém pôr termo às provas do seu próximo quando possa, ou deve, para respeitar os desígnios de Deus, deixar que sigam seu curso? São duas situações diferentes, né? Uma, encerrar a prova do próximo. A outra, deixá-la correr como tem que ser. Será que a gente tem que agir dessas duas maneiras? Será que não tem uma terceira maneira melhor? Então, vamos ver a resposta aqui de Bernardino a essa questão. Já vos temos dito e repetido muitíssimas vezes que estais nessa terra de expiação para concluirdes as vossas provas, e que tudo que vos sucede é consequência das vossas existências anteriores. São os juros da dívida que tendes de pagar. Esse pensamento, porém, provoca em certas pessoas reflexões que devem ser combatidas, devido aos funestos efeitos que poderiam determinar. Que funestos efeitos são esses? Que reflexões são estas, né? Alguns pensam, já que estamos aqui no planeta para expiar, então deixe o sofrimento correr o seu curso. Não vamos ajudar, não vamos fazer nada, deixa a criatura sofrer tudo o que ela tem que sofrer. Só que a gente sabe que não é dessa maneira, porque o sofrimento, a continuidade do sofrimento, na realidade, depende de Deus, não depende de mim. A gente não sabe quando o sofrimento terá um fim ou não. Será que eu
não vim nesta encarnação com o objetivo de aliviar a dor do outro e encerrar a dor do outro com uma atitude proativa, né? De socorro, de auxílio para aquele irmão? Será que o objetivo da minha vida não é, né? Não está na minha programação acabar com a prova do outro pela minha atitude de ajuda, de socorro, de esclarecimento, de mudar até a perspectiva daquele que está sofrendo, mudando a sua disposição, trazendo uma conversa que alivia, trazendo um apoio e fazendo com que aquela pessoa não se sinta tão sozinha, dando um norte no momento em que a pessoa não consegue pensar. Será que meu papel não é esse? Não é nem de dar término. Vamos encerrar, ele está sofrendo muito, vamos dar uma solução, acabar com esse sofrimento, dar um remédio, a pessoa desencarna e acabou o sofrimento. Ou vamos deixar ele sofrer até o último minuto. Não é isso. A nossa tarefa aqui é sempre auxiliar o próximo, socorrer, estender a mão a quem precisa. Se o indivíduo tiver que desencarnar com aquela dor e eu puder minimizá-la, isso já vai ser de grande alívio para o outro. Nós estamos aqui, como ele diz aqui, para ajudarmos. Tem uma frase aqui que ele usou que é muito interessante. É a justiça de Deus, importa que siga o seu curso. Antes da gente usar essa frase, dizeis: vejamos que meios o Pai misericordioso me pôs ao alcance para suavizar o sofrimento do meu irmão. Nós estamos aqui para suavizarmos a dor do outro, porque não sabemos em que momento aquela dor terá que acabar. Pode ser que com a minha ajuda ela acabe, pode ser que eu minimize até o fim aquela dor. Nós estamos aqui para ajudar. É como ele diz aqui, não devemos nos considerar instrumentos de tortura. Nós não estamos aqui para aumentar a dor do outro ou para deixar o outro à míngua. Estamos aqui para estender a mão. E ele fala mais diretamente ao espírita. Deve o espírita estar compenetrado de que a sua vida toda tem de ser um ato de amor e de devotamento. Que faça ele o que fizer para se opor às decisões do Senhor, estas se cumprirão. Então, independente, né, de eu ajudar alguém, se aquela prova tiver que continuar, se Deus quiser assim, ela vai continuar. Mas aquela pessoa não precisa passar por aquela prova sofrendo o extremo. Eu não preciso deixar a pessoa com uma dor se eu posso dar um medicamento que alivia. Mas ela vai desencarnar da doença? Vai, mas não precisa ser com dor. É isso que nós temos que nos preocupar, né? Todos estáis na terra para expiar, mas todos, sem exceção, deveis esforçar-vos por abrandar a expiação dos vossos semelhantes de acordo com a lei de amor e caridade. Então temos que buscar o exercício da lei de amor e caridade. Lei de amor, de justiça e de caridade. A nossa atitude tem que ser essa, né? Auxiliando o outro e nos esforçando a cada dia para compreendermos tudo o que acontece no nosso ambiente, à nossa volta, que venha como um aprendizado,
que entendamos o porquê estamos passando pelo problema e que saibamos que não viemos aqui para sofrer indefinidamente. Que possamos ter confiança e fé em Deus e ter coragem para auxiliar o próximo e para vencer as nossas limitações e ainda as nossas características de atraso. Era isso, meus irmãos, por hoje. Que Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Graças a Deus.